Olá, aluno! Sejam bem-vindos ao meu canal de videoaulas e não esqueçam de assinar ao meu canal para receberem as notificações das novas videoaulas. Vamos ao assunto da aula? Então, qual é o objetivo desta aula? Nesta aula, vamos implementar uma atividade prática de TypeScript, utilizando os conceitos da orientação a objetos e utilizar alguns padrões de projeto para a organização do código-fonte. Esta aula está dividida em duas partes. Nesta primeira parte, o foco é apenas a criação de um projeto do zero, usando o TypeScript. Depois, na segunda parte da aula, o programa em TypeScript deve ler um arquivo JSON, simulando o consumo de uma API REST, e realizar algumas operações com os registros recebidos em um array. O código completo desta aula está no GitHub. O link está na descrição do vídeo. Antes de iniciar a codificação, deixo esclarecer alguns conceitos sobre o Node.js, TypeScript e JavaScript. Já falamos em aulas anteriores, mas vale a pena repetir esses conceitos. Então, o que é o TypeScript? O JavaScript e o TypeScript, ambos são linguagens de programação. O JavaScript é uma linguagem de front-end. O TypeScript é uma linguagem que pode ser tanto de front quanto usada no back-end. O TypeScript é uma extensão do JavaScript, com novos recursos e uma tipagem muito mais robusta. Outras informações importantes sobre o TypeScript é que o browser interpreta o código em JavaScript, ou seja, um navegador da web contém um ambiente de execução que inclui um interpretador que pode executar JavaScript. A partir do JavaScript, você pode manipular o que o usuário vê em um site e responder às ações, como, por exemplo, um clique de um botão. Já para interpretar a linguagem TypeScript, é necessário instalar o Runtime Node. Agora vamos falar sobre o Node. Primeiro, o Node não é uma linguagem. O Node.js é um programa ou um runtime que também contém um ambiente de execução. O Node pode executar tanto código JavaScript quanto TypeScript, além de oferecer uma série de bibliotecas que permitem a criação de APIs no back-end. Conceitos esclarecidos? Então, vamos começar a colocar a mão na massa, ou seja, codificar a nossa atividade. Para começar, crie uma pasta em seu computador e abra essa pasta no VS Code. Então, vamos criar uma pasta com o nome TypeScript 01, ok? Abri a pasta, vou digitar aqui na barra de endereço CMD, depois vou colocar aqui code, espaço, ponto, para abrir o VS Code, ok? E aí, a primeira coisa que vamos fazer em nosso projeto TypeScript é criar o arquivo package.json. O arquivo package.json contém informações importantes sobre o projeto.
ele contém metadados legíveis sobre o projeto, como o nome e a descrição do projeto, bem como metadados funcionais, como o número da versão do Node e uma listagem de dependências ou pacotes instalados no ambiente. Esse arquivo packed.json é obrigatório em projetos usando TypeScript. E para instalar o packed.json, abra o terminal de comandos. Se o terminal não estiver aberto, use a tecla de atalho Ctrl Shift aspas simples. Então vamos lá, digita npm init. E aí vai pedir uma série de informações. O npm init, ele vai criar o projeto, ele vai criar os arquivos de configuração com extensão JSON. São arquivos que possuem, como eu falei, informações sobre o projeto e informações de cunho geral do ambiente, como a versão do Node. E aí ele vai pedir várias informações do projeto, tá? Todo projeto em TypeScript é dessa forma. Então, primeiro a gente vai colocar o nome do nosso projeto, atividade 01, ok? Enter. Pode clicar em Enter, não informar a versão, a descrição a gente pode colocar atividade de TypeScript, ok? Enter. Digitar qual é o nome do arquivo, ok? Index.ts, o arquivo inicial do nosso projeto. Depois a gente vai dar Enter de novo, não vamos informar o repositório do Git, keywords não é necessário, o autor você pode digitar aí o seu nome, ok? Dá Enter de novo, e vocês podem digitar Yes, Yes e Enter para criar o seu arquivo packed.json. Esse arquivo, como eu falei, se vocês abrirem ele, dando 2 cliques, vai aparecer várias informações que a gente informou aqui no terminal, como aqui o nome do nosso projeto, a versão, a descrição do projeto, o autor, ok? Então, é um arquivo de configuração que possui essas informações. E ele é criado na pasta raiz do projeto, ok? Beleza, então. Vamos agora instalar as bibliotecas que usaremos em nosso projeto TypeScript. No terminal, vou limpar o terminal. No terminal, vamos executar o comando para instalar 3 bibliotecas. Então, no terminal, vamos executar o comando para instalar bibliotecas que são fundamentais para se programar em TypeScript. Então, usando o npm, que é o gerenciador de pacotes, vamos importar e instalar esses pacotes dentro do nosso projeto TypeScript__01, ok? Então, com npm install TypeScript @types/node tsnode. Então, o npm é o gerenciador de pacotes, né? Então, dando Enter, ele vai instalar os pacotes, as bibliotecas, e essas bibliotecas, elas vão reconhecer a linguagem TypeScript. Então, após a instalação das bibliotecas, o diretório Node Modules é criado e as bibliotecas são colocadas dentro dessa pasta. O arquivo JSON, packed.json, é atualizado com a relação das bibliotecas, ok? Então, aqui há uma atualização dessas bibliotecas, ok? Que compõem o projeto, e o arquivo packed.loc é automaticamente criado. É um arquivo de configuração do projeto também, com várias informações sobre essas bibliotecas. Ok?
Vamos agora criar uma pasta chamada SRC na raiz do nosso projeto. Então, a gente vai criar aqui essa pasta SRC, ok? Então, SRC. E dentro desta pasta, vamos colocar todo o nosso código-fonte para que ele fique organizado. Então, o padrão de todo projeto que vocês forem criar é criar uma pasta SRC e colocar o código dentro dessa pasta. Agora está faltando apenas a criação do arquivo de configuração do TypeScript, que é o arquivo tsconfig.json, ok? A presença do arquivo tsconfig.json no diretório raiz indica, no diretório indica que o diretório é a raiz de um projeto TypeScript. Então, repetindo, a presença deste arquivo tsconfig.json em um diretório, na pasta que ele estiver presente, indica que é o diretório raiz do projeto, que é o diretório inicial para a execução, do nosso projeto, ok? Além disso, também, esse JSON tsconfig também especifica as configurações de compilação e execução necessárias para o projeto. Então, para criar esse arquivo tsconfig.json, basta vir aqui no terminal e digitar o comando tsc/init. Bom, aqui aconteceu esse erro. Esse erro aqui pode acontecer caso você esteja usando aí o Windows, O Windows, ele bloqueia a execução de scripts, ele tem uma política de execução de script. Então, ele bloqueia por uma questão de autorização. Então, você vai autorizar a execução de TypeScript dentro do seu computador, dentro do seu Windows. Então, nós vamos fechar o nosso VS Code e abrir o VS Code, ok? Em modo executar como administrador, para a gente poder alterar essas configurações padrões, podem ser alteradas tanto no PowerShell do Windows, ok? Quanto no próprio terminal do VS Code. Então, se vocês derem o comando get execution policy, der um enter, vocês vão ver que a política de execução de scripts, ela está restrita dentro do seu Windows. E aí vocês podem setar com set execution policy unrestricted, ok? Irrestrita, de forma mais aberta, ok? E aí, se vocês derem um get de novo, vai estar alterado essa execução de script, ok? Então, vai permitir que executem uma infinidade maior utilizando até TypeScript dentro do seu Windows, ok? E aí vocês vão conseguir criar o tsconfig.json. Então, tsc-init, ok? E aí vocês conseguiram, pronto, criaram aqui o tsconfig.json, ok? Tranquilo? Vamos lá então conhecer algumas configurações importantes do seu projeto. A primeiro é a configuração rootdir. Essa configuração define a pasta onde os arquivos do projeto são criados. Bom, no nosso caso, os arquivos estão na pasta src, ok? E a gente tira essa barra que é comentário, tranquilo? Então, Ctrl S para salvar. A outra pasta importante é o altdir, que define onde os arquivos serão compilados, ok? Então, a gente vem aqui, altdir, e procura essa configuração. E aí, nós vamos configurar com o padrão, ok?
que é compilar os arquivos nessa pasta, tá? Que é uma boa prática, né, de programação. E a próxima configuração é o target, que define a versão do JavaScript que será usada durante a conversão do TypeScript para o JavaScript. Então, nós vamos procurar o target aqui, que já está descomentado e está com a versão mais atual. Tranquilo? Então, nós podemos salvar essas configurações e testar se o que a gente fez está funcionando. Então, dentro da pasta src, nós vamos criar aqui um arquivinho, né, index.ts, ok? Dentro dessa pastinha. E aqui dentro nós vamos colocar um comandinho para imprimir na tela, tá? Que é o console.log. Vocês devem ter usado já em JavaScript, né? Ele permite imprimir no console qualquer tipo de informação. Então, nós vamos colocar aqui tanto aspas duplas como simples, né? Funciona um sucesso, tudo funcionando. Beleza, ok. Aí a gente vai salvar esse arquivinho com extensão TS, que é o nosso arquivinho TypeScript, tá? Utilizam bastante comandos muitos comandos que são usados no JavaScript serão usados também no TypeScript. Nós estamos programando em TypeScript. No JavaScript tem o console log e aqui também nós vamos utilizar, ok? Agora nós vamos executar o programa. Então, para isso, precisamos utilizar o arquivo packed.json. E ao invés, né, da gente compilar, lembra que a gente compilava o arquivo TS usando primeiro o comando TS, né, TSC, compilava o arquivo, transformava o arquivo em TypeScript para JavaScript, depois usava o comando Node para compilar o arquivo JavaScript. A gente não vai fazer mais esses dois comandos, né? Nós vamos criar aqui dentro do packed.json um atalho para isso, ok? Que é um alias, né? Um apelido, vou colocar aqui start, e aqui dentro nós vamos colocar ts-node, né? /crc, que é a nossa pasta de arquivos, index.ts, ok? Salva. E agora nós vamos usar esse comando, esse comando é um atalho, como falei, que ele é capaz de facilitar a interpretação e compilação do código. Nas nossas aulas anteriores, como eu repeti, a gente dava o comando TSC, depois o Node, para interpretar e compilar o código. E ao invés de ter esses dois comandos, nós vamos usar um único comando, que é o start, tá? Então, vamos executar esse comando. Então, nós vamos aqui no terminal, dar o comando npm run start, ok? Então vamos lá, npm run start, ok? Aí a gente vai executar o nosso, né? Quando a gente digita aqui start, ele vai executar o que está dentro do packed.json e vai utilizar esse apelido aqui para executar o nosso index.ts. Dentro dele tem o console log, que imprimiu na tela, sucesso, tudo funcionando. Então, a gente viu a saída no nosso terminal, ok? Do nosso programa, que a gente criou um teste. Mas existe outras formas de executar o programa, tá? Sem digitar esse comando no terminal, beleza? E a outra forma, basta você clicar aqui nessa setinha de debug, ok? Que ele também executa o comando aqui e
mostra aqui, ó, sucesso, tudo funcionando. Então, ele também é capaz de executar apenas clicando nessa setinha aqui do debug, ok? Então, pessoal, é isso, ok? Concluímos a primeira parte da atividade e na próxima aula vamos ler um arquivo em JSON e criar a classe de mapeamento dos registros contidos no arquivo. Vamos criar aí um arquivo simples em JSON e um array. Então, vamos ler esse arquivo, jogar esse conteúdo do arquivo JSON dentro de um array e mostrar isso na tela, ok? Então, lembre-se, pessoal, que esse código completo já está disponível, está na descrição do vídeo e até a próxima aula.